E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Hayward. Estou aqui hoje com o Dr. José Otávio, gerente e o gestor da Clínica Prime Care. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença e por compartilhar um pouquinho da sua bagagem com a gente. Obrigado, Vitor, pelo convite. Sempre um prazer aí. Estamos às ordens para compartilhar, né, o que a gente está fazendo aqui na Prime, né? Conversar um pouquinho aí sobre como que a gente lida com as situações, inovações, coisas novas que estamos fazendo, né? E vamos lá, Legal. vamos bater um papo legal aí. Legal. A gente já fez alguns trabalhos juntos aí referentes à produção de conteúdo, né? Os mini vídeos aí para shorts, para TikTok, para Reels. Como que, até antes de eu entrar do que eu já tinha planejado aqui, como que é essa frente de produção de conteúdo para você? Você já era algo que você investia energia, sempre viu com bons olhos, ou algo que cresceu ao longo do tempo? Como que é esse tema para você? Bacana, boa pergunta. É uma coisa que está na modernidade, né, do nossa prática médica, né? Então, eu sempre Hum, procurei alguma coisa eu sempre gostei de ensinar, na verdade, né? E aí a legal. gente junta isso com a parte de você expor o seu trabalho, exatamente o que está fazendo, parte de educação médica, né? E agora com as redes sociais, né? Sempre busquei algo assim, né? Então, produzir alguma coisa de conteúdo. No começo, lá, eu comecei com textos, algumas coisas no Stories sobre o que a gente estava fazendo, né? E aí, Legal. ultimamente, a gente partiu para vídeos, né? Que é uma forma muito mais prática, mais dinâmica aí para a gente passar conhecimento, atingir os conteúdos para o público-alvo, né? Seja colegas médicos, seja pacientes, né? Então, eu fazia por conta. Só que isso demandava muita energia para mim, era muito trabalho, né? E aí, com o advento aí da equipe de vocês, né? Colhendo a parte de reels, shorts, né? A gente conseguiu fazer uma dinâmica muito mais fácil, né? E aí fica uma coisa bem padronizada, né? De a gente produzir, às vezes, produz muito conteúdo e vai soltando aos pouquinhos, de acordo com as semanas, né? Dá para a gente planejar com calma, até ter uma linha lógica de explanação, né? Então, eu vejo com ótimos olhos, acho que é uma coisa que tá na atualidade e veio para ficar. E hoje você sente o resultado na ponta, assim, é evidente a quantidade, o aumento na quantidade de contatos interessados, ou é algo talvez um pouco mais distante, difícil de mensurar? Como que é para você, assim, como profissional? Você sente na ponta? Eu encaro assim, né? O que o paciente vai chegar na gente, ele e com a sua capacidade de fidelizar ele, seria a sua peneira, né? Então vai depender da sua qualificação, sua qualidade de atendimento, da sua clínica, como que tá. Só que esses vídeos acabam aumentando a torneira do que chega, né? Então, mais pessoas ficam sabendo sobre o seu trabalho, se interessam por ele, então acaba tendo uma procura um pouco maior. Agora, a peneira aí entra a sua clínica, entra o seu atendimento na recepção, o seu atendimento médico mesmo durante a consulta, né? Mas dá para ver nitidamente que isso sim, muitas pessoas já falam, vi você falando disso, vim atrás, vim saber um pouco mais sobre isso, né? Então é algo que traz sim retorno, se não a curtíssimo prazo, mas pelo menos a médio prazo traz bastante retorno. Legal, legal. Não, muito bom. Isso é algo que eu acho que só tende a aumentar, né? E aí, já entrando um pouquinho na pauta que a gente tinha pensado, você é hoje um dos responsáveis aí pela gestão da Prime Care, né? Que é esse Isso. complexo médico aí ali que tem no Pacaembu. Hoje, assim, tanto pela ótica de quem mescla os dois papéis, tanto de um profissional, né, especialista, como de um gestor, e também só sobre a ótica do gestor, o que você diria que são os pontos críticos de atenção que alguém que está no momento de gerir uma clínica ou está crescendo o negócio, enfim, que está no momento próximo ao seu, que você diria que são os pilares que ele merece, que ele precisa prestar mais atenção? Legal, Vitor. Ó, desde quando eu comecei como diretor clínico aqui da Prime Care, o meu entendimento sobre o funcionamento da clínica foi um negócio que aumentou muito, né? E então, se eu poderia falar um setor que eu acho que é fundamental, que é o principal pilar ali de atenção que a gente tem que ter, é a recepção. É lá que é a nossa porta de entrada, é lá que vai acabar gerando a primeira impressão, né? Então, eu costumo falar para as meninas, né? Os pacientes, quando chega a primeira vez,
ele vai estar tendo a primeira impressão com vocês. Então, seja no atendimento online, no WhatsApp, seja no telefone, no tradicional telefone que está caindo cada vez mais em desuso, né? E Uhum. também no primeiro sorriso quando o paciente chega, né? Ele abre a porta, ele vai entrando numa clínica nova e ele tem que ser bem atendido. Aquele negócio de demorar um pouco para olhar para o paciente, então tem que ter aquele contato visual, essa parte do treinamento na recepção é fundamental, né? E isso a gente vem em conjunto lá com a administradora, né? E a gente sempre bate nessa tecla que essa é a parte importantíssima. Além disso, aí entra outros aspectos, né? Tanto da parte gerencial, para a gente ter informações sobre o que está acontecendo, né? Então, ter as métricas, seja dos atendimentos, número de procedimentos, do próprio até produção de marketing, né? Quantos vídeos a gente está tendo, quantas visualizações. Então, ter essas métricas para a gente saber exatamente para onde está arrumando a clínica, né? E também a parte de contato com os médicos, né? Saber quais são as demandas deles, onde que tá tendo alguma deficiência, né? E também para passar para eles algumas coisas do funcionamento da clínica, né? Então, às vezes, muitas vezes alguns médicos não têm uma padronização de comunicação com a recepção, com a parte de cobrança, então isso acaba sendo um papel nosso aqui de estar sempre tentando alinhar essas arestas aí, aparar essas arestas. Legal. Então, em síntese, a gente pode falar que é atendimento, né, a questão dos KPIs aí, os drivers que você acompanha tanto, né, de marketing como de operação, e o contato com a equipe médica, que acho que são depois, ou depois não, né, mas talvez junto com os clientes externos, são os clientes tão importantes quanto, né, que é justamente Sim. aqueles que você atendem, né, como clínica, Exatamente, né? eles que têm que estar satisfeitos de estar com o trabalho lá, né, de ter um retorno, nem tanto financeiro, mas principalmente profissional, né? O cara tem que estar satisfeito no lugar que ele trabalha, o lugar tem que estar funcionando. Então ele tem que ter facilidade para executar um exame, executar um procedimento, atender bem o paciente, de ter o retorno. Então, isso é fundamental. Então, como você falou muito bem, não são só os nossos clientes pacientes, mas os nossos clientes médicos, né, que são, na verdade, as estrelas da clínica, né? Então eles têm que estar com todas a parte de trabalho dele profissional ajustada. Legal, legal. E aí, agora já indo um pouco mais para o viés de especialista, né, na sua especialidade, o que você enxerga de modernidade, de avanço que tem dentro da ortopedia? Para onde que você enxerga que está caminhando assim essa prática? Nossa, eu posso falar bastante disso, Vitor, que a gente vê uma mudança nítida aí em como que é o fluxo de atendimento que a gente tem, principalmente na ortopedia. Claro que outras especialidades estão seguindo isso também, né? Mas quando eu fiz residência, era aquela coisa clássica, né? Você tinha o atendimento médico, o paciente vinha no seu consultório, falava sua queixa, você fazia história clínica, o exame clínico e direcionava uma conduta. Aí ou era tratamento não cirúrgico, uma fisioterapia, medicamentos, acupuntura, Uhum, que às vezes você delegava até para terceiros, né? Você não era uma equipe sua, né? E outra é a parte de cirurgia. Não, você vai operar, você vai fazer tal procedimento para corrigir isso, né? Mas teve advento de medidas propedêuticas e terapêuticas aí na ortopedia, nessa ortopedia mais moderna aí, por exemplo, eu não tinha na residência, né? Um grande game changer aí acho que é o ultrassom. Eu acho que chegou para ficar dentro do nosso consultório, né? tá. Então, eu já considero uma etapa do nosso atendimento. Então, como eu falei, a paciente chega, você tira a história, você faz o exame clínico e você faz um exame ultrassonográfico na área de interesse. É uma parte da propedêutica aí que a gente não tinha na residência e é uma arma muito legal aí para a gente já acelerar alguns diagnósticos ou mesmo ver a magnitude de alguma patologia, então tamanho de alguma lesão de tendão, tamanho da inflamação, né, a extensão da ruptura, de alguma inflamação de alguma estrutura, né? E, nossa, e a satisfação do paciente é altíssima, porque o paciente sente, né, você colocando o transdutor ali na área que tá com a dor, falando, não, é aqui mesmo, doutor, você tá vendo aí, ó, tô vendo. Tem um processo inflamatório, tem uma calcificação, ou tem alguma ruptura. O paciente, se ele sente, acaba um pouco mais de segurança aí no nosso atendimento, né?
E Então, a outra parte que eu acho que mudou bastante é na questão terapêutica, que eu comentei, né? A gente focava muito no desfecho. Ah, você vai fazer fisioterapia e você vai para a cirurgia. Mas hoje está tendo uma abordagem muito grande no quesito de conforto do paciente, na parte de dor, né? Então, a parte do tá, tratamento da dor teve avanços muito importantes aí na ortopedia, né? Então, a gente não foca só na parte de conduta, mas também na parte do tratamento específico da dor da gente fazendo, né? Então, a gente fazendo algum procedimento para aliviar a dor, seja alguns bloqueios temporários de nervo, seja bloqueios definitivos, infiltrações, seja com alguns medicamentos de alto custo, ácido hialurônico, modificados para cicatrização de tecido ou para lubrificar a articulação, né? Então, essa parte do tratamento da dor está avançando bastante na ortopedia, e a parte do diagnóstico, junto com a propedêutica ali, do atendimento mesmo com ultrassom, eu acho que esses são os dois das principais mudanças que teve aí na ortopedia moderna aí que a gente está executando no consultório. e é legal que você traz essas duas frentes, porque fica evidente que as modernizações e, enfim, a tecnologia, ela vem para auxiliar na parte de processo, né? Então, no processo do diagnóstico, no processo do tratamento, mas assim, não é uma alteração estrutural na prática clínica, porque ela é o que ela é, né? O que você traz são adições que vão tornar ela talvez otimizada, ela melhor, né? O que a gente até pode falar de mudanças aí da prática, talvez de alguns estudos que são novos, mas é na parte mais da ortopedia biológica, a gente até pode falar isso aí um pouquinho depois ou em Hum, outra oportunidade, né? Mas o que eu quis dizer é exatamente sobre isso, sobre o fluxo de legal. atendimento. Não é nenhuma coisa de outro mundo, mas são coisas que estão vindo aí para auxiliar tanto no diagnóstico e no Uhum. tratamento, né? Legal, legal. E aí você me corrija se eu estiver errado, doutor, mas eu tenho a visão de que a ortopedia acaba sendo uma frente que as pessoas se preocupam muito de maneira reativa, né? Quando ela tem uma lesão, quando ela tem um problema, é difícil elas olharem e falar assim, "Olha, deixa eu me precaver, deixa eu olhar aqui minha postura, deixa eu olhar alguma coisa aqui que eu estou fazendo de errado." E eu imagino que a grande parte dos atendimentos tem a ver com alguma lesão, né? Algo que aconteceu e a pessoa agora está sofrendo. O que você pode trazer para as pessoas de precaução, de prevenção, né, para que elas não tenham tantas lesões assim? Legal, Vitor, que você tocou nessa tecla aí que eu até brinco com a minha esposa é dermatologista, né? Eu falo, poxa vida, né? Você tem um volume grande de pessoas que estão indo para evitar o envelhecimento, né? Para manter um pouquinho da jovialidade do rosto, dessa parte estética aí, né? As pessoas, elas já têm essa noção de fazer coisas profiláticas, né? Então, Sim, passar filtro solar, o que eu posso fazer para a minha pele ficar, se manter boa, né? Não envelhecer, né? E na ortopedia, às vezes as pessoas não têm tanta essa preocupação. Vão lembrar a hora que tem a dor, né? A hora que tem alguma lesão, a hora que tem algum distúrbio, algum joelho que está inchando. Então, não é algo comum. Eu pego alguns pacientes que vêm mesmo, né? Principalmente pacientes que os pais sofreram muito com doenças degenerativas, né? Eu tive uma mãe com artrose de joelho, que eu não quero sofrer que nem ele sofreu. O sim. meu pai ficou na cadeira de roda por causa da coluna, não quero isso para mim. O que eu posso fazer? E aí a gente entra nessa seara aí bem legal da prevenção, né. Então, a parte de doenças, ortopédicas, assim, trauma é difícil da gente precaver, né, é mais estilo de vida, o cara que anda de skate, o cara que faz Jogar alguma bola, atividade esportiva, o futebol lá que o cara pode ter alguma lesão, às vezes é o imponderável, mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente pode fazer, né. E aí entra preparar a nossa estrutura osteomuscular, né, esse eu acho que é o principal pilar. E aí uhum, entra a parte do desenvolvimento muscular. E quando a gente fala de desenvolvimento muscular, é uma coisa mais completa, não é só a força, é força, resistência, alongamento, a parte do equilíbrio muscular, que a gente chama de propriocepção, né, que é a capacidade de ativações automáticas que nossa musculatura tem para estabilizar as articulações, né? Isso pensando em coisas mecânicas mais para desempenho, né? Agora, a gente pode falar também da parte degenerativa, que aí entra também um conceito que a gente também tá abordando no consultório, que é a medicina do estilo de vida. Então, muitas vezes a gente quer qualidade de vida, a gente quer ter um corpo sem dor, um corpo que uhum, responda bem, que não tenha um envelhecimento tão rápido das nossas estruturas, né? Mas a gente precisa mudar o nosso estilo de vida
para a gente ter esse corpo preparado. E aí entra vários aspectos, né? Entra a alimentação adequada, que aí um bom nutricionista pode conversar para ajustar a maneira certa de correr, às vezes de comer, às vezes não é só comer menos, é comer na hora certa, do jeito certo, quantidade ali, às vezes pode até ser mais quantidade, mais frequência, mas aí vai variar de cada um, né? A parte de exercícios, que nem eu comentei, né? Aí tem o exercício correto para aquele tipo de pessoa, né? Muitas pessoas saem fazendo exercícios inadequados, com muito impacto, que não vão trazer benefícios e vão trazer malefícios. Faz exercícios que não são o melhor para aquela articulação, né? Então, tudo isso a gente acaba ajustando numa consulta, né? Aí entra outros aspectos também aí do estilo de vida que influenciam muito nessa nossa percepção da dor, que aí entra o nosso trabalho, o grau de estresse, a qualidade do sono. Então, vários aspectos aí que a gente fala que aí é a nossa medicina do estilo de vida, né? Então, a gente mudando o nosso estilo de vida, buscando um estilo de vida saudável, nós vamos ter um corpo mais saudável e com menos dor, menos sintomas e menos propensão a ter lesões, tanto degenerativas quanto traumáticas, alguns acidentes assim. É interessante que você falou justamente, não dá para a gente reduzir ou antecipar os impactos de eventos não planejados, né? Tipo um trauma, um acidente e tal, mas eu posso trabalhar de dentro para fora, que é justamente isso, fortalecendo o corpo, olhando para quais são as práticas que fazem mais sentido para a minha condição, e eu acho que isso aí é algo que eu vejo que as pessoas estão olhando mais para estilo de vida, né? Acho que todo mercado, assim, vem. Antes era muito natural você olhar uma jornada de trabalho de 12 horas, 14 horas, e hoje não, já tem uma preocupação com o equilíbrio e isso reflete também no cuidado com o corpo, né? Exato, que aí entra a parte da própria saúde mental, né? E aí a gente fala, né? Mente sã, corpo são, né? Não tem muito como fugir disso, Perfeito. né? Então, a pessoa que trabalha estressada 12 horas por dia, ela vai ter tensões, ela vai ter dores osteoarticulares, além de outras coisas, né? Então, a parte cardíaca, níveis de estresse vai aumentar as catecolaminas, às vezes vai ter toda a parte de transtornos que o estresse gera, né? Então, a gente vê no nosso filosofia de trabalho mais moderna, a gente buscando mais a qualidade, né? Acho que os nossos pais, eles eram daquela geração de não, a felicidade está em ter um emprego, ter estabilidade, né? E aí trabalhava, se matar de trabalhar e não tinha uma qualidade de vida legal, né? E aí o conceito que a gente vê no atual, né? Não, é um trabalho que não seja, que não te consuma, né? Que você consiga ter o seu ganha-pão, e também seja motivado a estar sempre crescendo, a estar evoluindo, né? Ter um retorno, né, motivacional do seu trabalho e também da parte de saúde, né? De viver bem com isso, né? Não deixar aquilo te consumir. E aí Sim. entra que a gente vê bastante gente buscando mesclar o trabalho com atividade física, paradinhas no meio ali, né? Tem empresas que já estão estimulando isso, né? Então, isso é muito bacana aí com esse conceito de saúde ampla, né? De mental, física, né? E isso acaba ajudando muito nessa parte que a gente falou, né? Da prevenção das lesões ortopédicas, degenerativas e traumáticas aí. E puxando o gancho do que você comentou, que muitas vezes uma condição que o estilo de vida inadequado causa, ele vai gerar várias complicações né, no coração, na saúde, no peso, nas articulações e tal. E hoje eu entendo que a Prime Care é justamente um centro para que a pessoa possa tratar disso tudo, e até por isso que vocês estão nesse momento de reforma quase que 360, né, que está reformando tudo. E como diretor clínico, assim, olhando para gestão da clínica, toda essa transformação que está acontecendo, a parte de divulgar esse novo momento, gerenciar toda a obra. Quais são os pontos críticos que você acha que merecem atenção, né? Pensando nesse contexto todo. Legal, né? A gente, sempre quando converso, com o pessoal lá da diretoria, tudo, né? Nossa ideia é ter um atendimento integral para o paciente, né? Que ele, dentro da clínica, ele consiga, encontrar toda a parte de tratamento dele, né? Certo. Então, bom, vou puxar só o exemplo da ortopedia, mas isso tem para outras especialidades também, né? Então, quando a gente fala no tratamento integral na ortopedia, a gente pensa no diagnóstico do ortopedista, né? E das medidas terapêuticas. Então, vamos pensar na mudança do estilo de vida. A gente identifica o paciente, ó, você tem que melhorar a sua parte alimentar, tudo. Nós Uhum. fomos atrás, tem a doutora Laura, nutricionista, que está ajudando a gente, uma parceira super legal.
Nós precisamos melhorar essa parte mecânica, então que ajustar com uma fisioterapia, o pessoal da Fisioin está com a gente, então tem tudo lá dentro da clínica, né? E aí entra essa parte dos procedimentos, né? Que aí a gente falou, bom, vou fazer uma infiltração, vou fazer ou às vezes uma cirurgia de não tão grande porte, né? Por que não fazer lá na Prime? E aí a gente investiu aí nessa ampliação que a gente está fazendo, né? Ter um centro cirúrgico, Legal. mais salas de procedimentos, né? Que a ideia é justamente dar essa possibilidade para o paciente ter o atendimento integral, do começo ao fim, para tratar os seus transtornos, né? Então, a gente foi atrás da parte do centro cirúrgico, não é uma coisa simples, né? Tem que ter Sim. uma engenharia aí já com know-how de como fazer o centro cirúrgico, com todas as medidas, Hum, atendendo todas as medidas da Anvisa, né? Parte de enfermagem treinada com fluxo de material, né? Tem que ter toda a coisa de tem que ter nossa, o material entra para um lado, limpo, não pode estar junto com o que sai do centro cirúrgico. Do centro cirúrgico ele tem que ir para o que está contaminado, depois que, ele já está em processo de esterilização e depois ele sai limpo para ir para uma esterilização externa, né? Tem toda essa rotina, a gente teve que ver e adaptar lá na reforma, né? E além do restante do equipamento, maquinário, tudo para o centro cirúrgico. Então, a gente está investindo nisso aí justamente para ter o atendimento integral do paciente aqui na clínica. legal. E basicamente a clínica está dobrando de tamanho, né? Porque eram duas casas, né? E vocês estão reformando também as duas casas que estavam do lado, né? Virando aí um espaço de 4 casas, 1.200 metros quadrados, mais ou menos. Isso, tinha a nossa casa que quando a gente veio para Traipu, né, era uma casa, era duas em uma, né, era uma casa bigeminada, né? E a gente olhando, quando chega e olha lá, acho que é só uma casa térrea, né? Mas ela é uma Hum, casa que tem 2 andares, mais um mezanino ali, né? Então ela fica, tem bastante estrutura, né? E aí a Uhum. gente conseguiu as duas casas vizinhas, né? Que tem basicamente a mesma estrutura de engenharia da casa, né? Acho que é o mesmo engenheiro que fez que lá atrás, né? Então ficou fácil de unificar nesses andares, né? Tanto o mezanino, como o primeiro subsolo, como o segundo subsolo. Legal. E aí a gente conseguiu, por conta disso, adaptar essa estrutura aí para montar melhor o centro cirúrgico num canto, deslocar as salas de atendimento para outro. No mezanino a gente vai ter uma empresa parceira aí também que vai ser de câmara hiperbárica, que é uma outra coisa que a gente está levando aqui para a Prime Care, né? Para melhorar a cicatrização de feridas pós-operatórias, úlceras Legal. crônicas, mesmo algumas lesões esportivas aí que às vezes a parte da câmara hiperbárica pode ajudar em alguma aceleração da cicatrização. Então, Uhum. essa estrutura acabou sendo muito, muito boa para a gente conseguir encaixar tudo que a gente queria colocar na Prime Care. Então, estamos Legal. super isso daí porque tá indo super bem aí até no cronograma. Esperamos que acho que em outubro já esteja razoavelmente funcionando tudo. Caramba, que legal. Super, super rápido mesmo, né? Porque a gente sabe que reformas e obras geralmente são mais complexas, né? E a gente conseguiu isso, Vitor, até por conta dessa estrutura que eu estava falando, em não interromper o nosso atendimento. Então, Segue assim. é, a gente fez um planejamento de revezamento das salas, enquanto estava reformando ali, atendia aqui. Então, a gente conseguiu fazer de um jeito que não precisou parar o atendimento ou levar um atendimento temporariamente para uma outra área alugada, né? Então, a gente conseguiu manter no mesmo espaço físico, e sem prejudicar o cronograma da obra. E pensando sobre a ótica de gestão, né, que é a sua, assim, importante, né, manter o faturamento, né, continua trazendo a receita aí, porque você não para as operações, e não só isso, as pessoas que estão chegando na clínica, elas já começam a perceber toda a transformação que está acontecendo, elas se sentem parte disso, né, e começa a virar um boca a boca, falar pro fulano que, olha, a clínica que eu vou tá dobrando de tamanho, tá super legal, vai ter o que você precisa, vamos lá comigo, isso aí gera um marketing legal também, né. Muito legal. Não, eu lembro as primeiras vezes quando abri uma das paredes para casa do lado. E aí ampliou a recepção, né? Aí os pacientes todos falavam: Nossa, eu achei que tinha um espelho lá, porque eu achei que vocês tinham colocado um espelho, mas eu olhei, não era um espelho, só foi para outro lado, né? Nossa, ficou grande, ficou amplo, deu uma ideia muito legal da clínica, né? Então,
recebi vários feedbacks positivos no começo ali da reforma, principalmente, e agora também a gente está tendo bastante, porque está tendo, estão colocando o fosso do elevador, os pacientes estão comentando: "Nossa, vai ter até elevador, né". Mas isso é uma coisa importante, né, por conta até do centro cirúrgico, a gente atende alguns pacientes com problemas de locomoção, né, sejam pacientes que tenha dores articulares, precisam de alguma cadeira de roda, pacientes muito idosos, né, ou às vezes com sobrepeso, e aí isso também facilita muito aí para o paciente e como você falou, vai no boca a boca, né, vai falando: "Olha, ali aquela clínica estão ampliando, estão colocando novas especialidades, estão colocando, novos profissionais", né. Então isso aí é uma coisa, muito bacana aí pro fluxo da clínica e para motivar tanto a equipe médica quanto os pacientes. Com certeza. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu pegar aqui a nossa última pergunta, doutor, para a gente fechar. Que eu sei que é um tema que está sempre em alta, né? O que, que você pode compartilhar aí com a nossa com a audiência, né, em relação ao uso e aplicação de células-tronco? Acho que é um assunto que está sempre em evidência, né? Que, enfim, tem vários estudos saindo regularmente aí sobre novos impactos, e acho que é legal trazer um pouquinho para eles disso. Legal, né, a gente acompanha esse aí de células-tronco já faz algum tempo, né, a gente fica sempre na expectativa: "Ih, células-tronco, será que o que que saiu, o que que não saiu?", os pacientes perguntam sempre, né. Uhum. E na ortopedia, vou puxar um pouco para ortopedia, mas isso também vale para as outras áreas, né. Mas a ortopedia a gente teve muitos avanços desde o começo final da década de 90 até a primeira década ali desse novo século aí, 2010, 2015 até, muitos avanços tecnológicos de material. Então, as cirurgias que a gente fazia, elas avançaram muito na estabilidade, da gente, propiciar para os pacientes terem mobilização precoce com o material que a gente tinha, que ele era mais resistente, ele falhava menos, então a gente permitia algumas coisas que, antes não permitiam. E isso melhorou muito protocolos de recuperação, e resultados de cirurgia. Isso foi até um limite. Esse avanço tecnológico já chegou até num limite aí que a gente já tem o resultado já palpável. E agora está faltando, e que está entrando, com as células-tronco e outras, técnicas, o avanço biológico, né, de regenerar tecido ou não deixar o tecido degenerar, né, evitar o envelhecimento daquelas estruturas. Porque, olha, eu podia pegar uma estrutura e reconstruir, mas se ela estiver envelhecida, ela estiver com uma qualidade ruim, eu não vou ter um resultado tão legal, né. Então, está sendo estudado sim essa parte a gente chama de ortopedia biológica, né, então, até a parte de, infiltração ou você, levar alguns fármacos para tentar alguma, regeneração do tecido, né. E aí entra desde ácido hialurônico até essa parte de microenxertos, né, porque você pode pegar, células do seu próprio organismo, que você não tá tirando de outro ou alguma coisa assim, que elas têm as células que a gente chama de totipotência, elas podem se diferenciar, são células jovens que podem se diferenciar em alguns tecidos. E você coloca naquela área que está com alguma lesão, ou com num pós-operatório, ou Legal. alguma coisa, para você ver se aquela célula vai se multiplicar e se diferenciar num tecido de tendão, no tecido de cartilagem, no tecido ósseo. Entendi. Então, isso seria uma microenxertia, né. Então de cartilagem tem gente pegando de lóbulo de orelha, para fazer uma microenxertia, a gente faz uns cortes com alguns aparelhos, e aí Tá. joga numa área de uma lesão de artrose, para ver se aquilo ali tende a ter uma regeneração, né. Então vários estudos estão pipocando disso aí, né. E tem o clássico da célula-tronco, né, mas aí o ideal, eu tenho, não sei, eu tenho para os meus 3 filhos, eu fiz a coleta do cordão umbilical, são células jovens de altíssima qualidade, né, e estão Tá. congeladas, não sei como vai ser o futuro, né, então estão Perfeito. lá meus filhos, até eu posso me beneficiar de repente, né, porque a compatibilidade É verdade. cromossomal, né, aí então não vai ter tanta rejeição. Mas aí tá lá armazenado, eu deixo lá numa empresa que armazena aquilo, e isso, quem sabe, no futuro pode ser usado para alguma coisa regenerativa, né. Seja para algum tratamento ortopédico ou algum outro tratamento Uhum. que possa porventura precisar, né. Então isso aí tá Legal. sendo muito estudado, tá pipocando estudos, eu até vou agora no Congresso Mundial de Ombro e Cotovelo, que é a minha área de especialidade, ombro e cotovelo,
Tá, e várias mesas de discussão, mesas redondas, trabalhos, temas livres, são sobre essa área de medicina biológica. legal. É algo que está Vamos ver o que muito, sai aí, então. né, gera muita curiosidade e, assim, tem um potencial de transformação muito grande, né? Então, acho que é por isso que gera tanto interesse das pessoas. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação, ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua bagagem, né, momento da Prime. E as pessoas, se elas quiserem saber mais sobre a Prime Care, sobre a sua, enfim, a sua jornada, né, a sua carreira, basicamente podem te encontrar no Instagram, né, nas redes também. Então, qual é o melhor ponto de contato? Isso, eu tenho umas redes sociais, né? Então, bastante lá pelo Instagram, né? Arroba Otávio Pécora Ortopedista. Tá? Só procurar lá. Eu tenho alguns vídeos, tenho bastante material. Eu costumo botar bastante a minha vivência da Prime Care, então estou sempre marcando a Prime Care ali no arroba Legal? Prime Care, né? O pessoal pode seguir lá também. E cirurgias que eu estou fazendo, procedimentos que eu estou fazendo, né? E também pode me achar pelo site, né? Meu site que também tem as outras modos de comunicação comigo, o WhatsApp da minha secretária, a parte da Prime Care, tem todas as clínicas que eu estou atendendo lá, tá? Que aí é o doutor Otávio Pécora, ortopedista. Maravilha, maravilha. Doutor, muito obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E você que está acompanhando nosso episódio, acompanhe nossas redes aqui, fique ligado, porque em breve teremos outras edições aqui com mais profissionais da medicina, do mercado da saúde, da farmácia, dos negócios, para compartilhar com você muito do que está acontecendo no mercado. Doutor, obrigado, uma ótima tarde para você. Obrigado, Vitor, e até a próxima. Foi um prazer. Valeu, tchau, tchau.